Engasguei. Na Santa Paz aí. Hoje nós vamos falar do seguinte: Racionais MC. Essa caminha sair antes, deixa eu ver se meu dente tá ok, É o seguinte, hoje, quarta-feira, enquanto eu estou gravando esse vídeo, espero postá-lo ainda hoje, o Racionais MC vai dar uma aula lá na Unicamp. E eu já me posicionei sobre isso no Instagram, da importância, da relevância que é isso. E eu quero falar aqui de uma coisa que a gente precisa, sim, veicular mais nesses meios para expandir um pouco as nossas ideias e percepções daquilo que a gente entende por espiritualidade. Para a gente entender o valor e a contribuição, não só social, mas espiritual, da presença do Racionais MC nesse país, para a história desse país. Eu não sei qual que é o seu gênero musical favorito, o que você gosta, o que você não gosta, o que você sintoniza, o que você deixa de sintonizar. Mas é importante que a gente crie um amálgama de percepção sensível, crítico da realidade, que nos torne aptos a valorizarmos aquilo que precisa sim do nosso reconhecimento, e não só um reconhecimento cultural, musical, artístico, mas sim também espiritual. Eu estava falando lá no meu Instagram, e esse papo aqui não é de hoje que eu tenho ele, não é só em relação ao Racionais, mas eu tava falando que assim, quando eu penso num missionário, sabe aquilo que a gente vê nas obras espíritas, um espírito evoluído, um cara que ele vem em missão para a Terra, um missionário espiritual, né? Muita gente acha que é aquela pessoa que tá vestida de bata branca com um japamala no peito, e nada contra a pessoa que quer usar o japamala, a bata branca, só que assim, para mim não é esse tipo de pessoa. Para mim, não é esse tipo de pessoa. Aliás, quem me ensinou isso foi o próprio Chico Xavier. O Chico Xavier, ele dizia uma coisa muito interessante e muito verdadeira. Nós que estamos nessa bolha de espiritualidade, falando só sobre isso, assistindo coisas só sobre isso, indo em lugares só sobre isso, só sobre espiritualidade, nós não somos, isso precisa ficar muito claro, nós não somos os mais iluminados, os mais abençoados por isso. Pelo contrário, às vezes nós é que somos os mais endividados. Estamos aqui em reabilitação. Por isso que nós precisamos, nosso espírito precisa, fez esse compromisso de se cercar desses elementos de ensino para que a gente aprenda a andar na linha. Porque se a gente não tivesse isso nos escorando, talvez a gente estaria fazendo muita merda por aí hoje. Nós precisamos. Nós não estamos aqui nessas bolhas espiritualistas porque somos os mais iluminados das estrelas. Nós estamos aqui falando sobre isso, ouvindo sobre isso, porque nós somos aqueles, talvez, que mais precisamos disso. Agora, quando eu penso em um espírito assim que vem com garra, que vem com coração para se importar, para fazer o que for necessário, para transformar, para se adaptar ao que precisar ser adaptado, para passar pelo que precisar passar, mas para trazer algo bom daquilo, para passar sim pelos dilemas humanos, mas para revolucionar o sentido verdadeiro, positivo da coisa. Cara, quando eu penso nisso, quando eu lembro daqueles bodhisattvas, né, do budismo, que fizeram um voto de compromisso de ajudar as pessoas, e aqueles arcanjos, quando eu penso em Arcanjo Miguel, as falanges do Arcanjo Miguel, aqueles espíritos que estão realmente se importando na garra da coisa, cara, eu só consigo lembrar do Mano Brown. Eu consigo lembrar do Mano Brown. E não é muito difícil de você entender isso. Você buscar saber um pouco da história do que os caras fizeram, sabe? Pô, pro espírito encarnar no contexto que eles encarnaram, passar por tudo que eles passaram, fazerem tudo que eles fizeram, utilizar a arte para questionar tudo que eles questionaram, para elevar tudo que eles elevaram, para transformar tudo que eles transformaram, para curar tudo que eles curaram, revolucionar tudo que eles revolucionaram. Cara, não tem outra conta. Precisa ser um espírito muito grande. Mas entenda uma coisa muito importante aqui. Eu não quero com isso fazer os caras de santo, porque isso seria a gente entrar novamente em mais um estereótipo, que é o que a gente vai questionar aqui nesse vídeo. E eu não gostaria de fazer isso, eu tenho certeza que eles não iam também gostar de ser comparados com esse tipo de ideia, mas eu quero que você entenda, ampliando a sua perspectiva, né, para o que a gente vai falar aqui, é o seguinte: imagina você espírito, encarnando no contexto que esses caras encarnaram, vendo os desafios, os dilemas, as opressões, as injustiças que esses caras encontraram. E você teria a força
o teu espírito encontraria garra para continuar. E para continuar no meio disso, se importando. E para continuar no meio disso, escolhendo sentir, escolhendo educar, escolhendo transformar, escolhendo a sensibilidade, a arte, a cultura. Do que seu espírito precisaria para continuar com essa garra toda? Você teria essa força toda? Eu reconheço, eu não teria essa força, cara. Por muito menos, mas por muito menos mesmo, eu me enfio na minha toca de hobbit e não quero ver gente. Sim, é uma obrigação da minha covardia não apenas reconhecer, como também valorizar o que essa galera está fazendo, sendo muito mais guerreira do que eu. Mas eu não teria a estatura, nem a estrutura para fazer o que esses caras fizeram e continuam fazendo. Para mim, para se fazer um negócio desse, o cara precisa ser muito grande. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Talvez não seja um espírito que esteja se enquadrando na sua caixinha de linguagenzinha, de moralismozinho, de frufruzinho, gratiluz. Mas eu acho, inclusive, que um espírito grande, um espírito com garra, que se importa, ele não vem aqui para atender às suas expectativas do que você considera um cara grande ou não. Ah, porque quando eu vou lá no centro espiritualista, as pessoas elas falam assim, na paz, gratiluz, gratidão, ai. E os caras lá falam, aí mano, e aí, tá ligado? Eu tenho uma certa dificuldade com essa linguagem. Como diria o Ítalo Senna, você tá sendo leigo, mas você tá sendo muito leigo. A gente não pode ser leigo assim. Linguagem é contexto. Linguagem é sinal, é instrumento, é adaptação, é você dominar um canal de transmissão de um significado. E existem contextos que têm linguagens específicas, palavras, ritmos, intensidade. E a capacidade de se adaptar a isso exige, inclusive do espírito, muito mais humildade do que a gente imagina. É por isso que, isso eu posso falar porque eu conheço, é por isso que tem muito centro espírita aí que tá vendo demandada... Debandada, quando o povo sai de bonde, né? Debandada, enfim. Vocês entenderam? De jovens! Os jovens estão saindo e o povo, ai, por que será? Porque não estão conseguindo se adaptar à linguagem dos jovens. Estão buscando saber o que interessa, o que é aquele universo. Estão querendo doutrinar os jovens com os píncaros alcandorados dos baluartes da luz. Ninguém aguenta mais isso aí. A gente quer pessoas que saibam chegar até a gente em horizontalidade, sem se achar superior ou inferior. Gente que fala a nossa linguagem do dia a dia, ou seja, gente verdadeira, gente comum, gente simples, que aí que tá o vício da coisa, o valor da coisa. Isso as igrejas evangélicas souberam fazer muito bem, buscar entender o universo dos jovens para se adaptar àquilo que eles estavam precisando. Então quando eu penso assim num missionário, num espírito, não vou nem usar esse linguajar, eu vou falar assim, num espírito ponta firme. Quando eu penso numa grande consciência, num grande ser, sabe? Aquele grande ser que de repente eu busco na minha oração, quando eu vou pedir lá ajuda para Arcanjo Miguel, para seja lá quem for. Eu vejo nessa galera que traduz muito isso no exemplo do Racionais, muitas atitudes, que são atitudes que eu espero ver dessa galera que eu tô apelando. Eu não espero que Arcanjo Miguel chegue aqui com uma pétala de margarida e deixe sobre a minha orelha e fale... paz e bem, vai embora. Isso sim também é importante, mas quando eu choro para Arcanjo Miguel, eu quero alguém que se importe comigo. Eu quero alguém que tenha garra para lutar, para me defender, para defender aquilo que eu sinto de opressão na minha vida, no meu espírito. Estou apelando, buscando para alguém que se importe, para alguém que venha e fale a minha linguagem. Não se engane. Para se importar, para fazer tudo isso, para mostrar o que esses caras mostram, independente se você está acostumado com a linguagem ou não, independente se você ouve o gênero ou não, é preciso muito coração, inclusive para continuar fazendo. Então assim, eu vejo muito isso no Racionais. De repente se você não bate muito com o gênero musical, leia as letras. As letras, estude as letras, busque saber um pouco da história dos caras. Acabou de lançar, acho que na Netflix, um documentário sobre o Racionais. Busque saber, mesmo que não seja o seu universo, mas para expandir a sua cultura, para expandir a sua sensibilidade, para você entender, inclusive, o Brasil, a história do país que você pisa hoje em dia. Mas não esse Brasil da TV, esse Brasil profundo, esse Brasil que é composto por uma coletividade da qual você também faz parte, também tem responsabilidade, para além da sua bolha de luz azul, e que está tendo a sua lutas e pedindo seus socorros e fazendo as suas revoluções debaixo do nosso nariz. E muitas vezes a gente não sabe reconhecer, não sabe ver a força, a gana e a garra e a importância do que está acontecendo ali. Por isso que uma Unicamp
vai chamar os caras sim para falar lá. Expandir a nossa cultura, se importar com isso, além do nosso próprio umbigo, é espiritual, é profundamente espiritual. Assim, quando a gente vai para as espiritualidades da vida, a gente acha que a gente está saindo da caixa, né? Apenas para entrar em outra caixa com outros rótulos, com outros maneirismos, com outros linguajares e clichês. A gente tem que parar com isso. O convite aqui é para que a gente saia um pouco da régua dos estereótipos que a gente usa para julgar os outros, determinar o que é da luz, o que não é, o que é espiritual, o que não é espiritual, aprofundando o nosso senso crítico junto com a nossa sensibilidade, para saber reconhecer essa espiritualidade profunda e real que tá em muita coisa à nossa volta, e principalmente coisas que a gente não olha. Cara, na moral, posso jogar a braba mesmo? O que eu percebo muito nesse nosso meio, né? Quando o espiritualista olha para o pobre e olha para o preto, olha sempre numa vertical, olha sempre assim, ai, porque eu estou numa situação melhor, sim, quase superior, eu vou fazer caridade, entendeu? Porque coitadinho de vocês. E aí, cara, você olha para o preto, você olha para o pobre, você olha para o vulnerável, você olha para quem está oprimido, que hoje é o outro, amanhã pode ser você. Cara, quase como se eles fossem um palco para você mostrar para os outros o quão caridoso você é. Porque no fim você não tá olhando para os caras de igual para igual. Você tá olhando achando que você é superior. Porque na hora que alguém te convida a também aprender com eles, a olhar para a realidade que os caras estão criando, para tudo que eles estão revolucionando, você fica resistente e acha que isso não é espiritual. Então essa falta de humildade denuncia uma coisa muito séria pra gente. Beleza, é legal a caridade, você ir ajudar, tem que fazer mesmo. Mas o quanto que a gente faz essa caridade com um olhar de superioridade, eu sou o cara que vou suprir. E não tem a decência também de abaixar a cabeça na hora que é para abaixar a cabeça e falar, mas aqui quem está fazendo caridade são eles para comigo. Eles que estão me ensinando, eles que estão me dando exemplo, eles que estão me curando, eles que estão me inspirando. Porque o universo é colaborativo, mas é colaborativo na coletividade. Então todo mundo tem uma coisa que pode dar e uma coisa que pode receber. E a gente reconhecer o que o outro tem para dar, não apenas é imprescindível, como é um sinal de que você realmente se importa de verdade com o outro, para além da superfície. Então eu vejo esses espíritos ponta firme nesses caras. Eu vejo, por exemplo, naquele Renato Freitas, sabe, o vereador de Curitiba que foi eleito deputado estadual. Aquele cara é um cara muito ponta firme. Aquele cara tem um espírito de garra para lutar pelos direitos, lutar contra as opressões, defender o que precisa ser defendido, que aquele cara é um herói nacional. Na minha visão de mundo, aquele cara é um espírito gigante. Quer queira, quer não, a garra que aquele cara tem para se importar com aquilo que ele precisa se importar, ser reconhecida. É isso que a gente espera quando a gente reza para todo mundo lá em cima. E quando esses caras estão aqui, e não se engane, quando eles estão aqui, eles vêm à paisana, eles não precisam exibir um ego espiritual de olha como eu tô no rótulo aqui, no estereótipo, não precisam. Isso que eles podem viver o que eles vivem de uma forma tão verdadeira, porque eles não se importam mais com isso, eles já passaram dessa fase. A gente que tá nessa fase de ter que se fantasiar de espiritual para que a gente sinta que o outro me reconheça como espiritual também, porque se o outro me reconhecer, ai meu Deus, o que será de mim? Nada, ande-se, eu tô alinhado à minha verdade, eu tô buscando melhorar minha vida, lutar pelo que precisa ser lutado, defender o que precisa ser defendido, me melhorar. O outro não tem nada a ver com isso, como dizia a Madre Teresa, no fim é entre você e Deus. Então vejo isso no Racionais, vejo isso lá no Deputado. Para não falar que não tem no âmbito religioso, sei lá, eu vejo isso num Padre Júlio Lancelotti, por exemplo. Mas entenda, até parafraseando o próprio Padre Júlio Lancelotti, eu não vejo isso no Padre Júlio Lancelotti por ele ser um líder espiritual, sim por ele demonstrar ser um servidor espiritual. E é isso que eu acredito. Não acredito em líderes espirituais. Esse tipo de liderança é pro ego. Eu acredito em servidores espirituais. Gente que está servindo a algo que vai além do seu próprio umbigo. Da forma que for, no contexto que for. Seja cantando, seja distribuindo pão na rua, seja escrevendo livros, seja fazendo aquilo que te é possível, dentro do que te é provável. A mensagem desse vídeo, primeiro estude as obras do Racionais, que é muito importante. Você ampliar a sua cultura, ampliar a sua cabeça e principalmente ampliar seu coração. E tão importante quanto é a gente começar a ter essa sacada, essa sensibilidade de entender espiritualidade para além dos moldes engessados que nós criamos nesse meio, para nos servirem de bengala para a gente tentar tatear a verdade enquanto a gente não consegue enxergar ela na nossa frente. Então eu vou deixar um exercício, vou pedir aqui para vocês o seguinte: coloque aqui embaixo nos comentários
Alguma coisa, seja um grupo musical, um filme, um livro, uma pessoa, que não esteja dentro desse estereótipo da bolha gratiluz, mas que representou na sua vida muita transformação, muita cura, muita superação, muita inspiração, e que você conseguiu reconhecer a potência de espiritualidade que estava ali. Então coloca aqui o seu cantor, o seu filme, o seu personagem e diga como que isso tocou você espiritualmente, como isso transformou a sua vida, mesmo estando fora desse rol dogmático, estereotipado que a gente tem também por aí, que a gente tem em relação ao que a gente entende por religiosidade e espiritualidade. Porque a gente está falando de conexão, de transformação de valores, e não de carnaval pra gente se fantasiar de guru e tentar convencer os outros do que quer que seja. Então coloca aqui, porque isso é muito importante da gente entrar nessa nova fase da humanidade, aprendendo a reconhecer a espiritualidade para além do óbvio, porque muitas vezes é ali que a verdadeira espiritualidade tá do nosso lado, enquanto a gente tá esperando que desça aqui um querubinzinho, sei lá, plim, ha, Não, cara, espiritualidade for real tem muita garra por trás. Isso também é libertar-se da opressão. Existe também uma opressão espiritual, uma opressão ideológica espiritual que aponta o dedo para as pessoas e diz assim: ai, você é da luz, você não pode ser porque você não tá vestido desse jeito. Ai, você é da luz, você não é da luz porque você não tá lendo o livro que eu leio. Ai, você é da luz, você não pode ser espiritual porque você não é da minha religião. Ah, você é da luz. Ah, mas você não é da luz porque você não fala a mesma linguagem que eu falo. E às vezes, depois que você desencarna, você vai lá para o paraíso, você não vai encontrar aquele cara, você vai encontrar aquele lá. Então isso é uma libertação pra gente também. Este canal nosso aqui é uma comunidade composta de pessoas que não nadam na mesma correnteza de todos os discursos que a gente vê por aí. Você não vai encontrar obviedades aqui. Muitas vezes é um discurso solitário, sim, mas é um discurso solitário visando não deixar se sentir solitário quem tem verdade no peito, mas é visto como diferente. Beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho. Fica na paz, brilha a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol. Andar com fé eu vou, café não custa